Nós vamos ler do versículo 11 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu sendo oliveira silvestre, ou oliveira braba, como em outras traduções, foste enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glorie contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco com tua santa palavra, e que pelos méritos de Cristo possamos nos aproximar diante dela na iluminação do teu Espírito, e assim conhecermos as verdades da tua lei, e não somente pô-las em prática, mas amá-las e cultivá-las como uma semente que dá frutos. Que estes sejam os nossos frutos, dignos de te louvar, de engrandecer e de honrar o teu nome. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje é muito difícil. Quem é que leu esse texto antes de vir para cá hoje? Amém. Quem não leu, eu aviso, leia o texto antes. Leia o texto antes, porque ele ajuda bastante. Nosso texto é longo, e nós terminamos o texto com a citação, a fim de usar de misericórdia para com todos, e peço a Deus a misericórdia hoje, para que a gente possa remir o tempo, e fazer desse tempo que nós temos,
a essa exposição digna de toda a grandeza que ela em si possui, pela profundidade que esse texto nos traz. Para isso, deixa eu apresentar para vocês o mapa do nosso trajeto hoje. Primeiro, a gente vai estabelecer a grande relação que existe entre esse tópico que nós lemos e o tópico da semana passada. Tópico relacionado à frieza do coração, à dureza do coração perpetrada pelo próprio Deus contra o seu povo, como juízo pelo fato do seu povo ter pecado contra Deus. Ou seja, esse texto tem relação não só com a soberana ação de Deus, mas com a responsabilidade que Israel tem pelos seus pecados. E daí fazemos do nosso roteiro uma questão importante. Deus tem dois povos, afinal, ou tem um povo só? A igreja composta de gentios substituiu Israel na promessa de Deus? Ou as promessas feitas a Israel dizem respeito apenas a Israel? E gentios cristãos são apenas, digamos assim, um povo de segunda categoria que foi colocado junto com aqueles que seriam de primeira categoria. Ou o contrário, aqueles que eram povo de Deus, porque pecaram contra Deus, desceram de nível, perderam as suas patentes. E um outro povo agora assume uma patente maior. Do que Paulo está dizendo? Do que Paulo está falando quando ele se dirige a judeus cristãos e a gentios cristãos? Ou melhor, cristãos judeus e cristãos gentios. Para isso, a gente vai analisar o texto em 3 partes, seguindo a estrutura do próprio raciocínio de Paulo. Num primeiro momento, para responder essa pergunta, Paulo apresenta o propósito de Deus com a rejeição de Israel. A pergunta continua: por que Deus rejeitou Israel? Num segundo momento, então, dos versículos 11 e 15, a gente vai meditar sobre isso. Dos versículos 16 a 24, nós vamos perceber algo que até então não tinha acontecido. Uma exortação de Paulo aos cristãos gentios. Paulo, então, vai exortar os gentios convertidos ao cristianismo e exortá-los na sua relação com os judeus cristãos. E vamos encerrar com os versículos 25 a 32, falando sobre o futuro de Israel em toda a obra de salvação realizada por Cristo Jesus. Para a gente encontrar uma linha de raciocínio que possa dar conta desses 3 momentos, eu queria lembrá-los de uma parábola importante. Essa parábola foi contada por Jesus em Lucas capítulo 15, é uma das parábolas que Jesus usa para justificar o porquê ele recebe pecadores e come com eles. Em geral, quando a gente lê aquela passagem, a gente pensa sempre no filho pródigo como sendo o menino que abandona o pai, não é? Pede a parte que lhe cabe na herança, gasta aquela herança de forma pródiga, perde toda a herança do pai, mas lá no meio da desgraça final e da tragédia, da perda da fortuna, ele lembra do seu pai, e mais do que isso, ele tem ciúmes, eu usei a palavra de propósito, ele tem inveja, eu estou usando a palavra de propósito, ou ele se compara aos filhos, ou os trabalhadores do seu pai, que tendo o que comer, sendo trabalhadores, estariam em contraste com o seu caso, que sendo filho, agora está comendo pessimamente com os porcos. Então ele resolve voltar para a casa do pai e pedir: pai, não me trate como filho, porque eu sei que eu já destruí toda a relação. Mas se o senhor me aceitar como seu trabalhador, eu já serei feliz, porque os seus trabalhadores são felizes. Porque a maneira como o Senhor trata os seus trabalhadores é digna, e eu quero ser tratado como os seus trabalhadores, porque para mim isso já vai ser maravilhoso. É o filho que não tinha noção de como ele vivia bem com os pais, perde tudo, e agora descobre que até os servos do seu pai vivem de uma maneira mais digna do que a que ele vive agora. E a gente acha que ele é o filho pródigo da história, quando na verdade a gente vê um outro pródigo, que é o pródigo dentro da casa, que é o filho mais velho.
O filho mais velho é aquele que trabalha para o pai, é aquele que vive investindo nas coisas do pai, é aquele que não pede a parte da herança, mas que quando chega ao menino mais moço e volta para a casa do pai, reage de forma, digamos assim, bastante negativa, não quer receber o menino, rejeita aquilo como sendo uma obra injusta do pai. Então o pai, vendo que o menino não está ali celebrando a volta do filho mais moço para casa, ele vai até o filho mais velho e diz: poxa, mas por que você não está celebrando aqui conosco? E aí a gente descobre que aquele menino estava infeliz, pelo fato do filho mais moço ter agora sido recebido pelo pai de uma forma extraordinária, graciosa. Então ele tem também ciúme, ele também tem inveja. E o ciúme dele, a inveja dele, é porque o filho mais moço foi recebido graciosamente pelo pai, depois de ter pecado, depois de ter feito tudo o que era errado, e ter pedido a parte que lhe cabia na herança, mas gasto tudo, e todos os seus haveres, com tudo aquilo que desagrada ao pai. Agora, no fim das contas, se arrepende do pecado, volta para a casa do pai, e o pai o recebe. Ele está enciumado com a graça do pai sobre o filho, ele tem ciúmes do filho por conta disso. Então ele diz: olha pai, eu estou aqui contigo, eu estou te servindo há tanto tempo, e o Senhor nunca matou um novilho para mim. Agora veio esse menino que fez tudo o que fez, e o Senhor recebe ele com essa graça toda. É como se o menino estivesse dizendo: por que o Senhor não faz isso comigo? Por que o Senhor faz isso com ele? O pai então olha para o menino e diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Se você quisesse seguir o exemplo do seu irmão e fazer a mesma coisa que o seu irmão fez, eu faria o mesmo com você, e te receberia com o mesmo amor. Mas se você não foi, é porque você era feliz aqui ou não. Você é feliz aqui, na casa do teu pai, mesmo? A parábola termina com uma grande questão. A gente não sabe se aquele menino participa da festa ou não, mas fato é que esse texto ele é absolutamente usado para exortar crentes desviados. Já vi campanhas, peças teatrais feitas na igreja aos sábados por jovens, que convidam crentes desviados. Esse é um outro fenômeno, o crente desviado. Eu tenho que explicar ainda isso, eu não entendi esse crente desviado, mas enfim. Existe esse fenômeno, talvez não bíblico, do crente desviado. E aí esse texto acaba sendo o grande convite para que os desviados possam voltar à fé, possam voltar para a igreja, possam voltar para Cristo. Mas uma das regras importantes quando a gente interpreta um texto bíblico é aplicar o texto bíblico respeitando o seu contexto, não só textual, mas o seu contexto de época. E para isso a gente tem que descobrir a intenção do autor. E aqui que esse texto vai fazer todo o sentido e vai servir como uma lâmpada para a gente ler tudo o que a gente vai ler agora. Lucas, ele está acompanhando Paulo no seu movimento apostólico dos gentios. Lucas está acompanhando a pregação de Paulo entre os gentios. E quando Lucas escreve o Evangelho de Lucas e Atos, ele está escrevendo para uma igreja que tem judeus que se converteram ao Evangelho e gentios que se converteram ao Evangelho. E mais do que isso, ele está presenciando uma igreja que agora já tem a maioria de gentios convertidos ao Evangelho pelo ministério de Paulo. E agora estes judeus de um lado ficam dizendo: mas nós somos os puros, nós somos os verdadeiros filhos, nós nunca abandonamos, nós somos os filhos da aliança, nós somos os filhos da promessa, nós sempre seguimos a Deus, a aliança foi feita a Abraão, nós somos os filhos de Abraão. Agora vêm eles e querem sentar-se à mesa, e querem fazer tudo, e vão ser aceitos assim de qualquer jeito. Então imagine que Lucas, quando conta essa parábola de Jesus e coloca isso no Evangelho, ele tem um público, e esse público é um público de uma igreja, formada de cristãos judeus e cristãos gentios. Cristãos judeus que olhavam para os gentios como dizendo: vocês são de segunda classe. Mas também gentios convertidos ao cristianismo que diziam o seguinte: ele cortou vocês da árvore e colocou a gente no lugar. Nós somos o povo da promessa. Esse slogan aí você pode encontrar em qualquer outro lugar aí. Mas eu não vou dar nenhum troféu aqui. A ideia central nesse texto aqui, que a gente vai ver, é exatamente de um contexto assim. De uma igreja de judeus que se convertem ao Evangelho e de gentios que se convertem ao Evangelho.
E Paulo abre essa sessão que começa no capítulo 9, dizendo, eu sou judeu. E ele não está falando de pertencer a Israel, o Israel no sentido espiritual, mas no Israel étnico. Eu sou um judeu, eu sou um israelita étnico. É a minha raça. E ele começa no capítulo 9 mostrando a tristeza do coração dele, pelo fato de Deus ter rejeitado esse povo. Mas ao mesmo tempo ele se faz a pergunta, Deus havia então quebrado a sua aliança? Claro que não, e é isso que a gente vê Paulo expondo ao longo do capítulo, mostrando que Deus não rejeitou o povo porque ele mudou de ideia, mas ele rejeitou o povo por causa de seus pecados. Mas ao mesmo tempo os pecados e a desobediência do povo não é fruto meramente do povo, simplesmente decidir desobedecer a Deus. Há momentos em que o próprio Deus traz juízo sobre esse povo, e o nome desse juízo, a gente viu na semana passada, é esfriamento, é a frieza espiritual. Essa frieza espiritual, ela precisa ser mais compreendida em detalhes hoje, para que a gente possa entender o alcance do que significa essa frieza que Deus estabeleceu entre aquele povo. E para a gente entender isso, a primeira coisa que tem que ficar clara em nossa mente, as pessoas que estão lendo essa carta, são pessoas, membros de uma igreja local. Essa igreja local está composta, na sua maioria, de gentios que se convertem ao Evangelho, mas que possuem nela alguns poucos judeus que se convertem ao Evangelho. Mas, preste atenção, ambos, tanto judeus cristãos como gentios cristãos, são primeiramente, muito antes de serem perseguidos pelo Império Romano, estes estão sendo perseguidos por judeus, que não são convertidos ao Evangelho, e que estão perseguindo judeus cristãos e gentios cristãos. Ou seja, esse grupo de cristãos, judeus e gentios, estão sendo perseguidos por judeus, e mais do que isso, judeus estão fazendo proselitismo, não apenas, ou reproselitismo com judeus cristãos, mas com gentios que se converteram ao cristianismo. E esse proselitismo é fazer com que esses gentios que se tornaram cristãos possam descobrir que eles, para serem salvos, eles precisam estar num outro processo, que não é o processo que Paulo está explicando, mas é o processo do proselitismo judaico, aquele que estabelece que pagãos podem se tornar judeus prosélitos. Paulo não está promovendo o proselitismo aqui. Paulo não está dizendo, como os judaizantes faziam, que existe uma segunda classe de judeus, que não seriam judeus para valer, porque não são étnicos, mas seriam os prosélitos, os convertidos ao judaísmo. Não! O que Paulo vai mostrar para essa igreja é que o sistema que une judeus convertidos e gentios convertidos é um só sistema, uma só igreja, um só povo, o povo de Deus. Como Paulo vai argumentar tudo isso? Para que eles entendam que não há diferença entre judeu e gentio, mas que todos são o povo de Deus. Esse é o nosso percurso de hoje. Perceba você que o primeiro, digamos assim, grupo de versículos que vai do 11 ao 15, trabalham com a questão que envolve a salvação dos gentios, justamente pela queda dos judeus. Então, como Paulo começa o argumento dele? Basicamente retomando o primeiro argumento do versículo 1, só que agora desdobrando esse argumento para aquilo que ele quer mostrar a um só povo, o povo de Deus. E o que ele mais quer fazer naquela hora? Exortar os gentios. Note, primeira coisa que Paulo faz no versículo de número 11 é dizer: será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Duas coisas a gente não pode perder de vista aqui. Primeiro, o tropeço de Israel não foi sem propósito. É a primeira coisa que Paulo quer deixar claro. Não foi assim, o povo de Israel estava lá caminhando, de repente, tropecei. Não é como muita gente acha que é o pecado. O que é um pecado? Eu estava andando ali, de repente eu tropecei, caí, olhei aquela mulher tomando banho e disse, quero possuí-la. Não é assim. O pecado é planejado, ele é premeditado.
ele é construído a partir do nosso imaginário. A gente premedita as coisas. Davi não poderia dizer, quando se deitou com Batseba, ai, foi sem querer. Tipo, quando eu vi, eu já estava lá. Não. Não, meus irmãos. Então, primeira coisa que Paulo está dizendo, que os pecados de Israel não foram sem propósito. Mas preste atenção, não foram sem propósitos por causa de Israel, que possivelmente não tinha consciência deles. Mas não foram sem propósitos, porque justamente a queda de Israel era propósito de Deus. Como assim, Jonas? Deus faz coisas sempre surpreendentes e usa as coisas mais incríveis deste mundo para confundir as mais sábias. E uma delas é essa. É essa maneira de Deus salvar os gentios pela desobediência do seu povo eleito. Como assim? Ele vai salvar um povo pela desobediência de outro povo. Primeiro, Deus vai mostrar que a desobediência de Israel e a dureza do coração de Israel está dentro do plano e do propósito de Deus. De que as coisas ruins que acontecem em nosso meio, elas estão envolvidas no grande propósito de Deus, no grande plano de Deus. Que nenhuma de nossas falhas, nenhum de nossos erros, nenhuma das tragédias que nos acontecem, elas são fortuitas, elas são significados. Todas elas têm significados, inclusive os pecados que cometemos. Segundo, não é só sem propósito porque ela visa a salvação dos gentios pela frieza de Israel, mas Paulo diz que a salvação vem dos judeus pela rivalidade, pela própria rivalidade, que Paulo já vem dando sinais dela desde o versículo 19 do capítulo 10, quando ele diz, pois, 10, versículo 19, mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. Então já desde o capítulo 10, Deus está dizendo que não só a desobediência de Israel, ela é o meio pelo qual Deus vai salvar os gentios, mas Ele vai mostrar que a salvação dos gentios, que foi por causa da desobediência dos judeus, vai ser a razão pela qual os judeus serão salvos. Eu vou repetir. Primeiro, o povo de Deus vai desobedecer. Estão comigo? O povo de Deus vai desobedecer. Para quê? Para que os gentios sejam salvos. Só que quando os gentios forem salvos, por que eles são salvos? Para que esses que desobedeceram sejam salvos por meio do ministério dos gentios. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Deus está usando um e o outro para salvar um e o outro. Deus está usando o seu povo para salvar seu povo. Deus usa seu irmão para salvar seu irmão. E a maneira como Deus orquestra tudo isso tem a ver com a identidade de Israel. Talvez você tenha lido esse versículo 11 e você tenha ficado intrigado. Por exemplo, quando Paulo diz, a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Aí você fala assim, depois de tudo que você leu de Romanos, você acha mesmo que Paulo está oferecendo a ideia de um Deus pirracento? Você acha mesmo, depois de tudo que a gente aprofundou aqui, Paulo estaria dizendo assim, agora é a vez de Deus se vingar do povo, e vai usar os gentios para fazer assim, ó. Seria imaginar um Deus muito pueril, seria imaginar um Deus ingênuo, seria imaginar um Deus infantilizado, um Deus que está fazendo birrinha contra os seus. Mas não, aqui o ciúme tem outra conotação, tem a ver com a natureza identitária de Israel. O que acontece quando Israel quer um novo rei? Porque Israel quer um novo rei? Porque Israel está cansada de ser governada por Deus?
porque a monarquia divina já não é mais suficiente para Israel, porque eles olham as outras nações, eles olham as nações que não são da aliança, que não fazem parte da aliança de Deus, e querem ser como eles. Eles têm ciúmes das outras nações, têm inveja das outras nações, porque as outras nações têm um rei, e eles também querem um rei. As outras nações têm postes ídolos, eles também querem postes ídolos. As outras nações têm muralhas, têm tesouros, têm riquezas, eles também querem. Eles olham para as outras nações, invejam, têm ciúmes das outras nações. Só que eles têm ciúmes de nações que professam uma fé contrária a Deus, uma fé que não agrada a Deus. Eles invejam e têm ciúmes de um povo que não honra o nome de Deus. E Deus sabe que essa é a natureza de Israel, uma natureza invejosa, uma natureza ciumenta. Deus sabe que essa é a natureza do seu povo. Só que por toda a história, o povo sempre teve um povo pagão, gentil, sem nenhuma fé em Deus, o Deus verdadeiro, como padrão de sua inveja e ciúme. Mas agora, através da obra de Deus ao salvar os gentios, Deus está dando a esse povo um outro povo a que imitar. Agora Deus está dizendo para Israel o seguinte: este é o povo que vocês devem ter inveja, este é o povo que vocês devem ter ciúmes. Se vocês devem imitar, se vocês devem copiar, vocês devem copiar este povo que professa a sua fé em Cristo Jesus, esse povo que adorava outros deuses, esse povo que se preocupava com o ouro, o tesouro e a prata, esse povo que queria o mundo do seu jeito e da sua maneira, mas que agora se curva diante do Rei Jesus e que ama Jesus. É esse povo que vocês têm que ter ciúmes, é esse povo que vocês têm que aprender a imitar. E por quê? Porque Deus vai fazer com esse povo o que Ele fez com o filho pródigo. Mesmo saindo da casa do pai, mesmo tendo gasto tudo dissolutamente, o pai recebe em sua casa aquele filho perdido, arrependido. E agora, o judeu se sente, portanto, enciumado, porque Cristo recebe publicanos e pecadores, porque Cristo recebe os gentios. Então, a primeira construção de Paulo é mostrar que Deus não está rejeitando Israel de forma que Israel não tenha uma nova chance. Ele dá uma nova chance para Israel. Ele dá uma nova chance para este povo étnico. E essa nova chance é mediada pela obra desses gentios, pela obra daqueles que creram em Cristo Jesus. E mais, além de tudo isso, Paulo vai oferecer uma metáfora para explicar melhor essa situação. Então, se até agora a coisa ainda está nebulosa para você, imagine, vai ficar pior. Do versículo 16 ao 24, ele vai oferecer uma metáfora. Observe que do 11 ao 15 ele se preocupou em dizer que a salvação vem por meio dos gentios, tá certo? E os gentios foram salvos por causa da queda dos judeus. Então os judeus agora estão frios e apartados de Deus, e é pelo ministério dos gentios que eles vão ser recuperados. O versículo de número 13 em diante vai indicar que Paulo agora se dirige aos gentios. Então agora ele já não se dirige à igreja como um todo. Ele não se dirige agora a judeus que são salvos e a gentios que são salvos. Para dizer, olha, vocês judeus foram salvos pelo ministério dos gentios, gentios, vocês foram salvos pelo ministério dos judeus. A salvação veio pelos judeus, diz Jesus Cristo. Então Paulo está seguindo nada mais nada menos do que o plano de mostrar para estes dois grupos que estão na igreja que os dois estão aliançados, os dois estão vinculados, porque aquilo que une esse povo não é mais e não deveria ser considerado a questão étnica, mas exatamente a aliança de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que os une. Para dar o próximo passo, Paulo precisa admoestar os gentios.
Por quê? Porque os gentios podem se achar exatamente agora o modelo. E se achando o modelo para os judeus, dizendo, agora vocês têm que crer em Jesus e crer na verdade de Deus pela pregação que nós estamos fazendo a vocês, para que estes gentios não se sintam orgulhosos pela pregação, Paulo vai exortá-los, por isso ele vai dizer, mas é a vós, gentios, que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ou seja, ele está dizendo, tudo aquilo que ele fez pregando o evangelho aos gentios, e os gentios se converteram por causa do evangelho, glorifica a Deus. O ministério dele é digno de glorificação, porque o ministério dele foi todo para a glória de Deus, na salvação expressa e devidamente chegada aos gentios. Entretanto, a partir do versículo 15, Paulo faz uma pergunta. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não há vida entre os mortos? E aí ele oferece a metáfora. Ele dá um primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte, se os primeiros frutos são santos, a massa também o é. O que ele está dizendo com essa construção? De que se o fruto é santo, a árvore toda da qual o fruto foi produzido é santa também. Ele não está nada mais, nada menos do que representando a ideia de Jesus, que se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, se existe um fruto bom, todo é bom. Só que ele não para por aí. E aí ele oferece a segunda e mais importante metáfora. Ele diz, se a raiz é santa, os ramos também são. Então, imagine agora uma árvore, como uma oliveira, uma árvore. Imagine uma árvore. Uma árvore tem raiz, uma árvore tem tronco, e uma árvore tem ramos, e uma árvore tem frutos. Na metáfora de Paulo só existe duas figuras, a raiz e os ramos. A raiz e os ramos. O que Paulo está querendo dizer com raiz? O que Paulo está querendo dizer com ramos? Observe o seguinte. Primeiro, nós já dissemos aqui, se as primícias da massa forem santas, que é o fruto, então será santa toda a massa. Ou seja, o fruto é bom porque a árvore é boa, como Jesus havia dito. Segundo, ele vai dizer logo em seguida que se a raiz é santa, então os ramos também serão. Então é a mesma equiparação. Se a raiz é santa, todos os ramos serão santos. Olha só o que acontece em seguida. E se alguns ramos forem cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, fosse enxertado entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Então veja, Paulo está falando aos gentios, e está dizendo assim, se vocês fossem ramos de uma outra oliveira, de uma oliveira silvestre, de uma outra árvore, com uma outra raiz, uma raiz pagã, uma raiz que não recebeu os 10 mandamentos, uma raiz que não recebeu a lei de Deus, mas que tem a lei plantada no seu coração, mas tem uma raiz determinada, e o nome dessa raiz é Adão. Essa raiz está ali, e os ramos todos condizem exatamente com essa raiz que é Adão. Os ramos são da mesma natureza dessa raiz que é Adão. Então os gentios estão todos eles vinculados a Adão por essa raiz que é Adão. Então, do jeito que Adão é, os ramos que estão ligados à raiz que é Adão permanecerão. Então todos os ramos que estão presos a Adão são como Adão. Entretanto, existe uma outra oliveira, existe uma outra árvore, e essa outra árvore possui uma raiz. E quem é essa raiz? Abraão. Abraão é essa raiz. E por que Abraão é essa raiz? Porque Abraão é o cabeça dessa nova linhagem de salvação e de reeleição de Deus. Abraão é essa raiz, no qual todos os ramos estão vinculados a essa raiz. Então todos esses ramos estão ligados a Abraão, todos eles estão presos a Abraão e, portanto, estão debaixo da aliança de Deus com Abraão. Então possuem as mesmas prerrogativas de Abraão. Entretanto, Paulo diz assim, imagine, e aí o versículo número 17, imagine que alguns ramos foram cortados. Quais ramos? Dessa oliveira que tem a raiz Abraão. Alguns desses ramos foram simplesmente
cortados. Mas aí o que Paulo está dizendo? Que os ramos dessa outra árvore que tem a raiz adâmica, que é a raiz dos gentios, ele simplesmente corta esses ramos e faz um enxerto. E coloca esse enxerto em qual árvore? A árvore que está ali com a raiz de Abraão. E liga estes que estão representados por Abraão, por Adão, agora também a Abraão. Então Paulo está dizendo aos gentios, vocês são esses enxertos, vocês são esses ramos, que agora foram ligados a essa raiz que é Abraão. Só que eles existem junto com outros ramos. Estão ligados a Abraão, mas de uma forma diferente. Estes outros ramos estão ligados de forma natural. Estes estão de forma artificial pelo enxerto. A natureza desses ramos é a daquela árvore e não a desta árvore. Mas estes ramos, os ramos que estão ligados à raiz de Abraão, são naturais a esta árvore. Observe como o argumento de Paulo é preciso aqui. Paulo diz então, não te glorie contra os ramos. Quais ramos? Os ramos que foram rejeitados por Deus. Aqueles que mesmo sendo da natureza, que estavam ligados naturalmente a Abraão, que estavam naturalmente ligados à raiz, eles foram cortados por Deus. Foram separados dessa árvore. Foram lançados para fora. E quer saber mais? O que Deus fez? Pegou aquele outro ramo e colocou aqui. Foi isso que aconteceu. Então Paulo está olhando para eles e diz assim, vocês não podem olhar para aqueles ramos que foram cortados e dizerem assim, vou fazer qualquer birra para eles. Ou fazer qualquer ataque contra eles. Veja o que Paulo está dizendo. Não glories contra os ramos. Não digam agora nós somos os ramos de Deus. Nós agora somos os ramos que ficaram no lugar daqueles que foram rejeitados. Não se gloriem por isso. Paulo continua dizendo, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, não são os gentios que sustentam Abraão, mas é Abraão que sustentam esses gentios que foram convertidos. E que Abraão é esse, e que sustento é esse, não é a aliança de Deus feita de forma natural, como se fosse étnica, mas é aquela que diz respeito ao povo de Deus, à natureza do povo de Deus. E coisa gloriosa Paulo está dizendo aqui. Paulo diz exatamente, então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Eles foram cortados por causa da incredulidade. Isso é verdade. E tu estás firme. Você está unido agora a essa nova árvore por causa da sua fé. Não por causa da sua natureza. Não é porque você é um judeu. Não é porque você é um descendente de Abraão, como Paulo é. Mas por causa da fé em Cristo Jesus, você foi enxertado. É isso que Paulo está dizendo. Então ele vai concluir dizendo, não te orgulhes, mas tenha temor. Não é agora para o filho mais moço, que foi alcançado pela graça de Deus, olhar para o filho mais velho, talvez rejeitado por causa da sua incredulidade, e dizer, está vendo, era isso mesmo, vai para o inferno, infeliz, desgraçado. Não, é o contrário disso que Paulo está dizendo. Paulo está cobrando, não dele, porque ele é judeu, e ele está dizendo, é muito fácil eu me sentir triste pelos judeus que foram rejeitados, porque eles são minha raça. Mas o que eu estou cobrando de vocês, gentios, que foram enxertados nessa árvore, que vocês também sofram por causa deles, que vocês não se vangloriem, porque Deus colocou vocês no lugar deles. É pesado o que Paulo está dizendo? É. Ele está preocupado com gentios, que porque receberam a graça de Deus agora estão cometendo os mesmos pecados dos judeus. O pecado da arrogância, o pecado do orgulho, o pecado da vaidade. Então o versículo 21 diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele vai olhar para você que foi enxertado e vai dizer assim, você acha que Ele não vai te cortar?
E aí alguém diz assim, não, mas eu sou batista e os batistas dizem que uma vez salvo, sempre salvo. E se eu disser para você que Deus não está falando aqui de salvação, Deus está falando daquela frieza, sabe aquele juízo? Não é você que fica frio, é Ele que te torna frio. É Ele que te separa da videira e faz você conhecer a frieza espiritual, uma vida sem fé em Deus, uma vida que não consegue derramar uma lágrima pelos pecados, que não consegue derramar uma lágrima pelos erros e pecados que cometem, que não consegue viver de forma penitente, que vive centrado em si mesmo, que vive orgulhoso de suas boas obras, que vive orgulhoso do seu zelo doutrinário, que vive orgulhoso da sua perseverança. A frieza espiritual é o juízo pelo qual Deus traz o seu povo ao arrependimento. Frieza espiritual na vida do povo de Deus não é perda de salvação, é o chacoalhar de Deus para um povo surdo. E o que Deus está dizendo para os gentios é, da mesma forma como eu estou acordando estes eleitos judeus que não creem em Jesus Cristo por causa da incredulidade e da arrogância deles, a mesma coisa farei com vocês, gentios. Vocês também conhecerão a frieza espiritual, se vocês não temerem ao Senhor e não se arrependerem do seu orgulho e vaidade. Então, conclui o raciocínio Paulo dizendo, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. E aí Paulo conclui esse raciocínio, mostrando exatamente a esperança dos judeus que foram cortados. Olha que coisa linda o que Paulo está dizendo. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, se eles que foram cortados, se arrependerem dos seus pecados e não mais viverem a vida que estão vivendo, o que vai acontecer? A Bíblia diz exatamente isso. Eles serão enxertados. Da mesma forma que Deus cortou da árvore brava, da oliveira silvestre, aquele ramo que tinha a natureza de Adão e agora colocou, enxertou na aliança de Deus com Abraão, aliança espiritual dos filhos espirituais de Deus, a mesma forma Deus fará com aqueles que Ele cortou e agora vai colocar de novo. Não se trata de salvação, meus irmãos. Eles já são eleitos para a salvação. Se trata da frieza que faz com que aquele menino lá no lodo, chafurdando na lama dos porcos, se lembre da lei de Deus. Se você leu aquela parábola do filho pródigo, você sabe que ele não diz eu pequei contra o meu pai, ele diz eu pequei contra Deus e diante de ti não sou digno de ser chamado filho. Ele diz, pai, pequei contra os céus. Ele sabe que ele tinha pecado contra o mandamento que diz honra teu pai e tua mãe. Ele desonrou o seu pai, ele conhecia a lei de Deus, ele sabia que tinha transgredido a lei de Deus. O versículo 23 é maravilhoso porque diz, e mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Então agora Deus usa os gentios para novamente chamar entre os eleitos de Israel a sua conversão pela pregação do arrependimento dos seus pecados. Por isso cristãos têm que fazer dos judeus, sim, um povo a ser alcançado pela pregação do Evangelho. E aqui eu quero caminhar para a conclusão dos próximos passos do nosso sermão, mostrando que é preciso, em primeiro lugar, abandonar a ideia de que são duas alianças. Deus não está aqui dizendo, olha, uma é aliança com Israel, outra é aliança com a igreja, como se fossem dois trilhos seguindo cada um o seu próprio caminho. Não são duas alianças. Então, há uma corrente que vai dizer para você que você precisa distinguir e separar o povo de Deus. Existem os judeus e a nossa história não tem nada a ver com eles, a gente não precisa nem evangelizar eles, porque ali é a história deles com Deus. Somos separados, somos povo de Deus, mas esse aqui é o povo gentio e esse aqui é o povo judeu. A história dos judeus, Deus tem a história deles com eles e Deus tem a nossa história com nós mesmos. É preciso abandonar essa ideia, se quisermos ser fiéis ao texto de Paulo, como também abandonar a ideia do substitucionismo, a ideia de que a igreja substituiu Israel. A ideia que, por exemplo, não considera distinções,
a ideia que confunde o Israel étnico com a igreja, a ideia que faz as duas coisas se confundirem. É como Calvino certa vez disse: é preciso distinguir o povo de Deus, mas jamais separá-lo. É o mesmo povo. A gente consegue discernir entre judeus e gentios. A gente consegue discernir entre o judeu étnico que aceitou o evangelho da graça de Cristo Jesus, do pagão que creu no evangelho de Cristo Jesus. Mas os dois são indiscerníveis no plano da salvação de Deus. São indiscerníveis no plano de Deus. Ambos são povo de Deus e não há distinção entre judeu e gentio. Portanto, Paulo conclui a sua metáfora chamando a atenção para que o povo de Deus entenda que ele é um só povo de Deus. Entretanto, a grande pergunta que a gente se faz é: Jonas, há algo que Deus vai tratar apenas com Israel? E aí alguém que faz essa pergunta naturalmente está pensando exatamente no versículo de número 25 a 32, quando Paulo diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes deste mistério. Qual mistério? Aquele que os torna arrogantes, por não conhecê-los. E que mistério é esse? O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Esse todo Israel será salvo, a gente não pode entender aqui o todo de forma literal, como se todos os indivíduos fossem salvos. Aqui o todo Israel está se referindo exatamente à figura étnica do povo, diz respeito, Paulo não está mudando aqui para a figura dos eleitos, que cabem tanto gentios como judeus, mas Paulo está se referindo sobre essa totalidade de judeus que representam todo Israel, e que são eleitos por Deus, e que só serão salvos se crerem em Cristo Jesus, e eles crerão pelo ministério dos gentios. É isso que Paulo está dizendo, e ele está dando exemplo. Ele diz: eu sou um judeu que pregou para você, gentil, e agora você, gentil, tem uma missão de pregar para o meu povo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm uma dívida comigo, eu trouxe o evangelho para vocês, leve o evangelho para o meu povo. É isso que Paulo está dizendo, porque Deus salva o seu povo pelo seu povo. Deus vai salvar o seu povo pelo seu povo. Deus vai pregar para o seu povo pelo e através do seu povo. Bom, com isso Paulo nos faz dois alertas. Quais são esses dois alertas? Que o chamado de Deus é irrevogável. Se Ele chamou esse povo desde a fundação do mundo e Ele os elegeu, por mais que a frieza de Deus seja um juízo por causa da sua incredulidade, este povo será salvo, mas não será salvo sem crer em Cristo Jesus. E eles crerão em Cristo Jesus pelo ministério daqueles que foram salvos pela graça de Cristo Jesus, os gentios. Isso se completa com o que João capítulo 1 diz: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram segundo a carne, segundo a relação étnica, mas nasceram segundo a verdade do Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e por isso vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra de Deus para mim e para você, nessa noite, é uma só. Cuidado com o orgulho. Deus não nos fez, por ter nos enxertado na árvore, um povo superior ao seu povo. Não existe dois povos. Deus tem um povo só. E esse povo se comporta de uma só maneira diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados e confessando a sua fé em Cristo Jesus. Segundo, o juízo de Deus é a disciplina de Deus com o seu povo. Não é a condenação do seu povo ao inferno, mas é a disciplina de Deus para converter um coração de dura cerviz, um coração que não consegue se dobrar diante da graça de Deus.
Terceiro, é preciso confiar na fidelidade de Deus. Deus estabeleceu os propósitos da salvação desde o início. E Ele vai salvar, não da maneira que a gente quer, mas da maneira que Ele quer. Ele vai salvar o judeu, humilhando o gentio. E vai salvar o gentio, humilhando o judeu. E assim, o povo todo será humilhado e o povo todo será salvo. Oremos, meus irmãos.